Olá, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estão vendo esse vídeo. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Este é o vídeo 2 de 3, né? Que diz respeito a um projeto juntamente à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, tá bom? E esse projeto é o projeto PROAC número 40/2021, e o tema desse projeto fala a respeito do Oeste Paulista, fala a respeito do estado de São Paulo, fala a respeito da nossa região do interior do estado de São Paulo, também conhecido como Nordeste Paulista. Geograficamente, Nordeste é o termo correto. Oeste é o termo histórico para a região, ok? Então, o objetivo principal é falarmos um pouquinho sobre a cultura e a história desta região. No vídeo 1, nós começamos a falar o que é cultura, sobre miscigenação, sobre a questão cultural brasileira, sobre a formação da cultura brasileira. E com isso, ou melhor, para falar a respeito disso, nós utilizamos do grande autor brasileiro Darcy Ribeiro, tá? Para este vídeo, continuaremos a seguir o mesmo método, porém agora nós vamos focar no estado de São Paulo, para que no terceiro vídeo a gente chegue até a nossa localização, até a nossa localidade, o interior do estado de São Paulo, tá certo? Meu nome é Johnce de Pádua, sou historiador, sou pós-graduado em História, Cultura e Sociedade, e hoje vou falar para vocês um pouquinho a respeito da cultura e a história do Oeste Paulista, a cultura e a história do estado de São Paulo. Para falar a respeito de cultura, nós temos que falar a respeito de nós mesmos, de seres humanos, da nossa gente, né? Do nosso povo. Já que nós sabemos que cultura é tudo aquilo que é feito, tudo aquilo que é construído, tudo aquilo que é produzido, tudo aquilo que representa um povo. Então, nós temos que falar sobre a nossa gente, tá? E quando nós falamos sobre nossa gente, sobre o nosso povo, São Paulo aparece como uma grande potência. Já sabemos que São Paulo é uma potência industrial, já ouvimos até o termo São Paulo, a locomotiva do Brasil, já sabemos que São Paulo é uma potência em infraestrutura, já sabemos que São Paulo é uma potência em relação ao seu produto interno, já sabemos que São Paulo é uma potência em diversos fatores, né? Mas hoje eu quero falar a respeito daquilo que é a maior potência do estado de São Paulo, que é o seu povo. E essa potencialidade tem uma razão de ser. São Paulo, hoje, demonstra um pouquinho de cada canto do Brasil. São Paulo é a representação máxima da miscigenação do Brasil. São Paulo tem um pouco de cada canto do Brasil. E é isso que faz com que esse povo seja uma potência. Olha que interessante. A potencialização de um povo está em suas diferenças. Então, o respeito a essas diferenças passa a ser algo de fundamental importância. São Paulo tem a maior comunidade nordestina fora do Nordeste. São Paulo tem a maior comunidade japonesa fora do Japão, né? São Paulo tem gente de todos os cantos, do Brasil e do mundo. Muito bem. Agora, quando tudo isso começou? Olha essa imagem, né? Coloquei aqui para gente a imagem da Vila de São Paulo, onde surge a cidade de São Paulo, ou seja, ao redor do pátio do Colégio de São Paulo, fundado pelos jesuítas. E lá nos tempos coloniais, ninguém conseguiria imaginar que São Paulo seria essa potência de hoje em dia. São Paulo era um território inóspito.
São Paulo era um território de difícil acesso. São Paulo não participaria de forma ativa, por exemplo, no primeiro grande ciclo econômico do Brasil colonial. Tentaram produzir cana-de-açúcar em São Paulo, mas nunca foi eficaz. São Paulo não tem terreno e não tem clima apropriado para cana-de-açúcar. Ou melhor, não tinha. Não tinha no período colonial, pois no período colonial esse plantio se dava no litoral. Hoje sabemos que o interior do estado de São Paulo é hoje um dos maiores produtores de açúcar e etanol do mundo. Então, naquele período, do período colonial, a cana-de-açúcar, que foi responsável pelo nosso primeiro grande ciclo econômico dentro do Brasil colônia, em São Paulo não deu certo. Era a chamada cana d'água. Não tinha calor suficiente para gerar sucarose suficiente para que a cana-de-açúcar fosse eficiente na produção do açúcar. Não tinha um clima quente suficiente. E outra coisa, chovia por demais no interior, no litoral de São Paulo. Ainda chove, né? Ainda chove. Nós vamos para a praia no período do verão. O que nós enfrentamos nas praias do litoral de São Paulo no período do verão? Grande índice de chuvas, né? Então, essa é a característica climática de São Paulo. Bem, mas neste território que era inóspito e, além disso, longe da metrópole, né, longe de Portugal, porque, veja, o Nordeste era mais próximo de Portugal do que São Paulo. Basta você se lembrar do mapinha aí. Essa região ela foi habitada por colonos portugueses que tiveram, para sua sobrevivência, se relacionar com os nativos que ali viviam. Depois, vão se relacionar também com os africanos que ali chegarão de forma forçada para serem escravos. Esses africanos, principalmente vindos de Angola. Nesse povo aqui, nós já temos um povo miscigenado, tá certo? Já temos a formação de uma cultura tradicional paulista, de influência portuguesa, indígena e do negro que vinha da África, tá certo? Aqui, em consequência da falta dessa motivação econômica para então exploração do território, aqui pela distância que existia da metrópole, forma-se um povo, uma região pobre e que tiveram que lançar mão de estratégias de sobrevivência. Mais conhecida delas foi a da formação de bandeiras, os bandeirantes paulistas, que saíam pelo interior do Brasil, desbravando o interior do Brasil. Desbravaram tanto que muitas estradas hoje no estado de São Paulo têm nome de bandeirantes, como, por exemplo, a Anhanguera, a própria rodovia Bandeirantes, a Fernão Dias, entre outras. Porém, deixaram, em meio à em relação ao desbravamento para o interior, onde foram também aqueles que encontraram o ouro, tá? Ali na região de Minas Gerais, mas essa é uma outra história, mas deixou como rastro a morte de muitos e muitos indígenas, a dizimação de várias tribos indígenas e a escravidão de milhares de indígenas, tá bom? Então é importante notar isso. Se você quiser saber mais sobre a história de São Paulo, onde você deve ir, garotinho? Lá em São Paulo, onde nós temos um grande marco da cultura de São Paulo, por exemplo, em seus museus, vá até o Museu Paulista, tá certo? O Museu Paulista que você deve conhecer pelo nome de Museu do Ipiranga, tá certo? E lá, que foi totalmente remodelado, reformado, está sensacional, vale a pena a sua presença. Pois bem, continuando aqui na nossa trajetória. Depois desses tempos coloniais aqui de São Paulo, nós temos aí, então nos tempos coloniais, nós temos o negro, o índio e o português, e agora, no início do século XIX, os imigrantes. Esses imigrantes vieram para São Paulo
em diversos momentos da história. Porém, temos que ressaltar que é no momento da grande produtividade de café, ali no século XIX, na região de São Paulo, e que depois isso vai para Campinas, vai para Itu, vai para Ribeirão Preto, chega aqui no Oeste Paulista, né? Então o Oeste Paulista vem com o café, nós vamos falar do café e do Oeste Paulista no próximo vídeo. Então, aqui chega os imigrantes. Aqui chegam libaneses, aqui chegam mais portugueses, aqui chegam italianos, aqui chegam japoneses, aqui chegam espanhóis, aqui chega uma diversidade incrível de imigrantes europeus e asiáticos, tá certo? E que vem para São Paulo em busca do quê? De terra, em busca de vida nova, em busca de melhor condição de vida. Olha um outro museu aí na nossa imagem. Esse aqui é o Memorial do Imigrante, ou Museu do Imigrante, que tem um site chamado Museu do Imigrante, que você facilmente pode acessar. E você sabia que todos os imigrantes que chegavam em São Paulo tinham que automaticamente, obrigatoriamente, tinham que se inscrever aqui na Casa do Imigrante, que antes de ser museu era a Casa do Imigrante lá no século XIX. E aqui eles passavam os seus primeiros dias no Brasil até serem alocados em fazendas ali de São Paulo e de todo o estado de São Paulo, né? Muito bem. Quando eles chegavam na casa do imigrante, eles eram registrados, devidamente registrados. E se você entrar no site do Museu do Imigrante, facilmente você encontra aí no Google Museu do Imigrante, você vai encontrar lá um ponto desse site para que você coloque o sobrenome da sua família. E se a sua família é uma família de imigrante e veio para o Brasil para trabalhar, por exemplo, com o café em São Paulo, passou pela casa do imigrante, o registro vai estar lá. O registro da sua família vai estar lá. Você vai poder encontrar isso. Muito legal fazer esse exercício. Então, nós temos o indígena, o negro, o português e os imigrantes. É aí que está a potência do nosso povo, nestas diferenças, nessa cultura que se forma em São Paulo com estas diferenças. Muito bem. É todo esse povo junto, né? É toda essa população que se forma em São Paulo que faz com que São Paulo seja o estado mais populoso do Brasil, tá? Um lugar rico de diversidade cultural, porque há influência dos quatro cantos do Brasil e influências do mundo todo. Facilmente você encontra em São Paulo gastronomia, roupas, festas, danças, músicas de todo o mundo. Coloquei aqui a imagem de uma propaganda produzida pela Prefeitura do Estado de São Paulo por meio da Secretaria Municipal de Cultura, que realizou, né, que realizará, mas realizou entre os dias 28 e 29 de maio de 2022, foi a última, acontece todos os anos, a virada cultural, né? E olha que interessante essa ação de marketing. Como lema, virada do pertencimento. Olha o lema da virada cultural de 2022. Pertencimento. A edição deste ano ocorrerá em 8 regiões, espalhadas pela cidade de São Paulo. Na região do Butantã, Freguesia do Ó, Parada Inglesa, Campo Limpo, Boi Mirim, São Miguel Paulista, Itaquera, Vale do Anhangabaú e seu entorno. Talvez muitos que estejam vendo esse vídeo participaram da virada cultural, pelo menos em uma dessas regiões. Aqueles que não tiveram oportunidade, aguardam que em 2023 teremos a próxima. Muito bem. São Paulo, então, em síntese aí, né? Aqui é possível a gente ter exemplo de tudo, né? E uma grande amostra disso se dá, por exemplo, na alimentação. Você tem alimentos típicos dos migrantes, como, por exemplo, um doce feito com fruta da Amazônia, tem em São Paulo. Um acarajé preparado por uma baiana autêntica, que está em São Paulo. Um doce de leite e um queijo mineiro, que está ali em Minas Gerais. Ou mesmo a erva mate e o chimarrão você encontra em São Paulo. Ou um leitão a pururuca, um sarapatel, já está dando fome em quem está me ouvindo. Ou um carneiro, uma costelinha, ou seja, aqui a gente encontra os quatro cantos do Brasil e mais.
um pouquinho do Japão, da Alemanha, da China, da Espanha, do árabe, do grego, do africano, do latino e etc. Uma amostra disso se deu entre os dias 20 e 21 de agosto, que foi Comida da Herança, um festival gastronômico que ocorreu em São Paulo também. Tá certo? Muito bem. Diante disso, pessoal, esse segundo vídeo, rapidinho aí para que a gente possa entender um pouquinho da nossa formação cultural no estado de São Paulo, o porquê da nossa grande força. E vem aí o terceiro vídeo para a gente falar um pouquinho dessa cultura no Oeste Paulista, no nosso interior do estado de São Paulo, no Nordeste do estado de São Paulo. Até a próxima.